Eu sou a Cláudia Zenum, e só isso, gente. Não, brincadeira. Ó, eu estou aqui na Fonte há uns 30 anos, mais ou menos, quando ainda era IBCU. Né? Quem gostava do IBCU? Quando eu não tinha rugas e quando alguns maridos provavelmente tinham cabelo, né? E eu lembrei, tem uma das que estava aqui à frente que citou até versículo com o sobrenome da família. Cadê ela? É a Gi. Acho que ela não está aí hoje, né? Eu não tenho versículo com o nosso sobrenome, mas eu tenho uma frase de impacto. É assim, ó. Zé nunca mais se esquecerá de nós. Né? Ai, horrível. Ainda bem que minha filha não pôde vir hoje, senão ela ia passar vergonha, mas tudo bem. Mas, como isso daqui não tem a ver comigo, e não tem a ver com vocês, mas com a palavra de Deus, né? A gente se submete e vai. Então, às vezes, eu falo muito rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês podem diminuir aí, Cláudia, né, Débora? Vamos lá. Eu gostaria de começar orando, tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento que é teu. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é a verdade. Senhor, nos ajuda a se submeter a ela, ó Pai, e entender o que o Senhor quer de nossas vidas, o que o Senhor quer que nós façamos. E, ó Pai, trabalha em cada coração aqui, para que a gente possa, de fato, absorver tudo o que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Falando em verdade, eu preciso começar esse momento trazendo para a nossa mente, para o nosso entendimento, que é a palavra de Deus que vai ser o nosso padrão. Nós cremos que ela é suficiente e completa para todas as questões que enfrentamos, né? Por que eu digo isso? Porque você pode estar pensando assim, nossa, Cláudia, claro, né? Nós estamos aqui, escola bíblica. A gente sabe que é a palavra de Deus, né? Mas por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está vivendo uma realidade que a gente acha que é essa, que o mundo diz que é, que esse sistema diz que é. E a gente vive tendo as nossas reações e decisões baseado nessa verdade que está aí no mundo. Mas não, a realidade é o que Deus diz que é. Essa é a realidade. É o que Deus determinou e determina ainda hoje, né? Paul Tripp, no seu livro Você Acredita? É um livro muito bom. Ele faz um questionamento muito interessante e que tem me feito pensar bastante esses últimos tempos para cá. A gente tem estudado na Koinonia e é ótimo. Ele fala o seguinte: se essas verdades, as verdades da palavra de Deus, não transformam a sua vida, elas são de fato verdades para você? Se essas verdades não fazem a diferença na sua vida, são de fato verdades para você? Por quê? Porque pode haver uma lacuna enorme entre aquilo que a gente diz crer e a gente quer seguir, e aquilo que a gente vive. E esse buraco é um problema terrível. Primeiro, porque pode apontar um coração insubmisso, certo? Segundo, porque pode ser uma oficina do diabo. O diabo, ele não se importa que a gente tenha o conhecimento da palavra, né? E a gente acha que está tudo bem. Fiz minha devocional, 10 minutinhos, papapá. Ai, estou bem, né? Eu estou bem. Ele não se importa, porque desde que essa palavra não interfira na sua vida diária, no seu cotidiano, não molde o seu caráter, está tudo bem. O conhecimento por si só não leva a nada. Não leva a nada, né? E a gente vai seguindo dia a dia, né? Tanta coisa para fazer. As nossas reações a toda situação, ela é resultado daquilo que já está dentro de nós.
daquilo que foi realmente construído em nós, para nós termos as reações. Salmos 92:6 diz: só o ignorante não sabe, só o tolo não entende, né? Então, o insensato sabe, mas ele não quer acatar. Estamos sendo insensatas, né? Isso tem tudo a ver com o tema hoje, que é quando não desejo a solução e eu fujo do confronto. Eu não desejo a solução que Deus apresenta. Não quero saber. E eu fujo de confronto. O confronto é um embate, certo? O confronto é um enfrentamento por opiniões diferentes, por ideias diferentes, e é um encontro face a face. Em frente a um confronto, quem direciona a sua vida? Você mesma? Então, as soluções que Deus nos aponta em sua palavra para lidarmos com os problemas, com os confrontos, com esses embates na vida, tanto quando eu sou confrontada por Deus, por alguém, ou quando eu preciso confrontar alguém. Elas servem para evitar tragédias. E se você acha que confronto não faz parte da vida do crente, você está enganada. Os confrontos fazem parte da vida cristã e do nosso crescimento, né? No entanto, eu sei, muitas vezes deparamos com uma verdade difícil de aceitar, difícil de enfrentar, e a gente prefere fugir, em vez de encarar a realidade, né? E já aconteceu com vocês? Comigo não. Isso pode acontecer em diversas áreas da nossa vida, nas amizades, na igreja, nos ministérios, nos relacionamentos, inclusive no nosso relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisinha, gente. Esse assunto, confronto, é um assunto muito amplo. Tem diversas nuances, tipos, situações, tá? Aqui nós vamos passar, chamam en passant, né? Nós vamos passar de uma forma mais ampla pela questão confronto, tá? Nós vamos abranger justificativas. Por que a gente foge de confronto? Por que a gente sempre se justifica frente a um problema, tá? Depois, as consequências. Que consequências pode trazer na minha vida e na vida dos que me cercam? Fugir de confrontos. E como a gente pode agir, né? Conforme o Senhor nos orienta, tá bom? E nesses três passos, a gente vai passear muito aí por versículos para ir embasando o nosso coração e enchendo o nosso coração com relação a esse tema, tá? E, gente, eu não dividi aqui quando eu sou confrontada, quando eu preciso confrontar, tá bom? A gente vai falando de uma forma geral e vocês aí no coração, vocês vão vendo onde se aplica. Isso aqui eu vou aplicar quando eu precisar falar com alguém, tá bom? A gente vai falar de uma forma geral, tá? Mas então, por que fugimos? Né? Achei linda essa roupa dela aí, né? Correndo. Por que nós fugimos, né? A mulher, a gente viu correndo, né? Por um monte de coisa. Mas essa daí está literalmente, imagina ela fugindo de alguma coisa. Por que a gente sempre se justifica para não enfrentar um problema com alguém ou alguma situação, tá? Deixa ela correr um pouquinho, daqui a pouco eu tiro. Interessante é que a gente não foge, muitas vezes, daquilo que precisa fugir. A gente não foge de idolatria, a gente não foge de moralidade sexual, pecado, tentação, fazer o mal, falar o mal, ou fofoquinha. Mas a gente foge daquilo que a gente precisa enfrentar, né? Deixa eu tirar ela um pouquinho, coitada, ela deve estar cansada. Eu sou dentista, não exerço mais, mas uma vez dentista, para sempre dentista, né? E, enfim, quando eu ainda atuava, né, na odontologia, eu trabalhei também muitos anos, né, anos-luz, em serviço público. E eu atendia, a gente brincava que atendia de 0 a 100, literalmente, gente. Eu já atendi uma senhora que tinha 99 anos, mas ok.
E muitas vezes, toda semana aparecia criancinhas pequenas, 2, 3, 4 anos de idade, que vinham acompanhadas geralmente da mãe, né? Sempre a mãe, né? Que vinham acompanhadas da mãe, né? E as boquinhas estavam destruídas. Um caos total, né? E aí me subia aquela mansidão de general que eu tenho, né? Super mansa. E eu falava para a mãe: mãe, não é possível. Como você deixou chegar nisso, nesse ponto? Gente, 99% das vezes as mães se justificavam. E das formas mais criativas possíveis, vocês não imaginam. Ou ela virava para a criança de 2 anos. Eu falei para você escovar o dente. Sério. Ou virava para a criança e falava assim: viu? Eu falei que não é para você ir lá no armário, abrir o armário, pegar o doce toda hora e comer. Como se não fosse ela que comprou o doce e colocou lá, né? Ou então ela falava assim: passa a tarde na casa da avó. Gente, a avó é sempre culpada, né? Ah lá. Ou está na escola, a professora não escova o dente direito. Uma tragédia, né? Deixou de fazer aquilo que era certo, o resultado foi tragédia. E eu chegava para a mãe e falava: mãe, você é autoridade na vida do filho. Você quem dita as regras. Você o ama? Claro, doutora. Eu falei: então você vai fazer aquilo que é o correto e não o que é mais fácil. Né? Quando ele for lá pegar o armário, você vai falar? Não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai chorar, espernear, berrar na sua orelha. Vai. Aí sabe o que você faz? Você vai falar para ele de novo? Não. Não. Né? E por que eu estou dando esse exemplo? Porque, como essa mãe, a gente pode se justificar diante de um confronto e que o problema nunca está comigo. Né? O problema não sou eu, é a minha amiga. Eu troco de amiga. Fácil, né? O problema é a igreja. Eu troco de igreja. O problema é o líder do ministério que não pensa como eu. Não vou mais servir ali. Aliás, meu dom mudou. Eu vou para outro ministério, né? Fácil, né? O problema é o meu chefe, meu ambiente de trabalho. Você não sabe como é lá. Né? Ou é Deus. O problema é Deus. Não sou eu. Então, a gente se justifica. O problema é o marido. Troca de marido? Às vezes dá vontade. Brincadeira, gente. Mas, assim, às vezes a gente só despreza mesmo, né? Mas o problema é sempre o outro. Ou a gente pode agir como a criança. Quando Deus fala: Cláudia, faz assim como eu estou dizendo na palavra, eu choro, esperneio, grito. E ele fala: faz assim. Porque você vai evitar uma tragédia na sua vida. Né? Ou naqueles que te cercam, nos amigos, na família de fé, nos irmãos, na igreja, tá bom? E voltamos lá pela correr. Foi. Nós temos exemplos na Bíblia de confrontos, inúmeros exemplos, tá? Nós vamos passar por alguns. E uma observação aqui, queridas, eu sei que vários personagens e eventos estão sendo citados várias vezes, né? Porque o tema é muito comum a todas, fuga, né? E alguns personagens devem estar com a orelha quente lá, de tanto que a gente fala deles, tá bom? Mas a gente consegue tirar de um personagem, de um evento, vários ensinamentos, vários aprendizados. Tá? Então, se você for pensar de novo, você guarda aí no seu coraçãozinho, lá no fundo, tá bom? E a gente continua assim. Vamos lá. O primeiro confronto. Gente, confronto surgiu em Gênesis 3. Adão e Eva, né? Nossos queridíssimos Adão e Eva. Se imagina a situação. Adão e Eva ali, eles desobedeceram uma ordem clara de Deus, uma ordem nítida de Deus. E eles sabiam. Eles perceberam que eles fizeram isso, né? Aí eu penso ali que deve ter rolado a primeira conversinha ali, confronto, né? Ô, mulher, por que você foi desobedecer a Deus? Como eu? Você também desobedeceu, né? O que a gente faz? E aí eles tentaram resolver por conta própria. Pegaram folhinhas para se cobrir da nudez. Acredito eu que não era só uma nudez física,
mas a própria consciência. Eles perceberam que eles tinham errado. E Deus os confrontou. O que vocês fizeram? Eu dei uma ordem nítida e vocês desobedeceram. Gênesis 3:9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? O homem fugiu da presença de Deus, não quis o confronto, fugiu, caiu fora. E Gênesis 3:13. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? Né? Então Deus os confrontou, né, de maneira incisiva. E qual foi o resultado, então? Tragédia para toda a humanidade. Né? Graças a Jesus, que nos resgatou dessa tragédia. Né? Outro exemplo, Jonas, nosso querido Jonas, já foi citado aqui também, né? Lá em Jonas 1, de 1 a 3, vamos lá. Aqui, ó, eu achei tão bonitinha essa figura. Deus solucionou, colocando roupites neles, né? Tirou as folhinhas e os vestiu. Deus deu a solução, tá bom? Outro exemplo é Jonas. Lá em Jonas 1, de 1 a 3, ele também fugiu de uma ordem clara de Deus. Deus mandou Jonas ir a Nínive, né? E ele fez igual a criança. Não vou. Não vou. Ele literalmente fugiu. Fisicamente, ele fugiu. Sou melhor que Deus, minha opinião é melhor, então eu fujo. Né? Jonas 1, 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Né? E outro versículo, lá em Jonas 1:9, diz: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Super espiritual, Jonas. Só que ele sabia quem era Deus, ele não acatou. Né? Ele conhecia Deus, mas não fez a mínima diferença para o que ele tinha que decidir na vida dele. Ou fez? Eu sou hebreu, conheço o Senhor, mas eu não vou fazer o que Deus quer. Eu fujo mesmo. Foi para o outro lado. Né? Fisicamente, para o outro lado. O Iapoque ao Chuí, ele foi para o Chuí. Né? E qual foi a tragédia? 3 dias dentro do peixe. Gente, um parêntese aqui, né? Você imagina a roupa do Jonas, o cheirinho. Se fosse meu marido, nem lavava. Lixo. Né? Quantas vezes eu não joguei meia da minha filha fora? Não valia a pena, era para o lixo. Né? A roupinha dele ia para o lixo direto. Né? 3 dias dentro de um peixe. E lá ele percebeu o que ele fez. Né? Ele, ai, Senhor, misericórdia. Né? E Deus foi misericordioso com ele. Mas foi consequência da fuga. Né? Outro exemplo, Elias. Elias, ele enfrentou com muita coragem os profetas de Baal. Né? Ele obedeceu, Deus ordenou e ele foi lá. Né? Porém, ele não quis confrontar uma mulher. Lá no Palavra da Vida, a gente ia muito na estância, passar aquela semana com a família lá. Né? E eles sempre faziam teatrinhos, era muito legal. E uma vez foi sobre esse tema aqui de Elias, né? E eles falavam que a mulher era a Jezabel, a terrível. Era terrível. Né? E ele não quis confrontar a Jezabel, a terrível. Ele teve medo. Elias se desesperou, entrou em depressão, magoou e quis morrer. E o Elias também fugiu. Fugiu literalmente e fugiu emocionalmente. Né? Quis morrer. Tenho medo. Ah lá, 1 Reis 19:3, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a... isso aí não. Eu pus além. É até ali, ó, ponto. Própria vida, tá bom? Outro exemplo aqui, que eu não coloquei aqui, mas eu me lembrei, era quando Paulo confrontou face a face Pedro, lá em Antioquia. Lembra? Pedro estava sendo hipócrita. Ele era um com os gentios,
Aí, quando chegou os judeus, era outro, né? Então, ele estava sendo hipócrita. E Paulo diz lá, lá em Gálatas 2, tá? A gente não vai ler, mas lá Paulo confronta ele face a face e na frente de todos, né? Nem sempre vai ser assim, né? Algum momento talvez precise, mas naquele caso precisou, porque o que estava em jogo ali era o caráter e a pureza do evangelho e a fidelidade com as revelações de Deus. Por isso, naquele caso específico, Paulo enfrentou ele face a face. Lembra o que é o confronto? Embate face a face, né? Então, eu me lembrei também desse daí. Pois bem, aí é o nosso Elias, né? Lá todo corajoso e teve medo de uma mulher, da Jezabel. Muito bem. Então, o que nos tem levado a fugir de enfrentamentos, né? Eu pensei em alguns, tá? E pode ter outros, mas alguns me vieram à mente aqui. A gente vai trabalhando. Se vocês lembrarem mais de algum, vocês também comentem, por favor. A primeira justificativa é o medo. Medo. Medo do quê? Medo de ser julgada. Medo de me expor. Medo da conversa em si, ou de não aprovar o que eu vou falar, né? É o famoso temor de homens, né? A gente sempre fala nesse temor de homens, né? O que é o temor de homens? O que é o temor de homens? Alguém sabe me dizer? Alguém? Alguém? Ninguém? Temor de homens é quando você quer apenas a aprovação de homens e não necessariamente aquilo que agrada a Deus. As palmas do ser humano. Nossa, muito bem. Agora eu pergunto, é errado agradar homens? Não. Né? É errado fazer as coisas com excelência? Não. Mas o objetivo final é agradar a Deus. É o contrário do temor a homens. Você agrada a Deus, mesmo que não agrade a homens. Né? Então, essa é a diferença entre você querer apenas a aprovação de homens e você querer agradar ao Senhor, tá bom? Deus, quando se referiu a Jó, então vamos lá. O que ele disse? Servo bom e fiel, íntegro. Olha lá, Jó 1:8. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Jó, gente, era pecador como nós, mas Deus falou que ele era um homem bom e íntegro. Imagina o seu nominho aqui. Reparou na minha serva Cíntia? Reparou na minha serva Suzy? Né? Ele era um homem, como nós somos, tá bom? Jó agradava a Deus, e é isso que devemos ter, a aprovação do Senhor, mesmo em meio a uma conversa difícil, mesmo frente a um confronto sobre um pecado meu, ou quando eu preciso confrontar alguém. Né? Vamos agradar ao Senhor. Outro versículo, Provérbios 29:25. O temor ao homem gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Ciladas são armadilhas perigosas, né? Então, nós devemos combater esse medo que nós temos, o temor ao homem, com a confiança no Senhor, tá bom? Outra justificativa, impaciência. A impaciência, eu sou um pouquinho impaciente, né? Eu estou tentando aprender a não ser tão impaciente. Né? Mas aí você pensa, como ela é chata. Eu vou ter que conversar com ela. Né? Ela nunca aceita que ela está errada, não aceita nada do que eu falo. Ou eu vou ter que confrontar meu filho. Estou tão cansada, não tenho paciência, gente. Não vou, deixa, não vou confrontar. Né? E aí a gente vai, eu vou ler a Bíblia. Aí você senta para ler a Bíblia. E você pega lá Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Né? Então, a gente tem que ter paciência. Está cansada? Problema seu. Tem que confrontar seu filho?
vai confrontar seu filho, né? Reveja seu tempo, mas vai confrontar seu filho. Uma outra justificativa, autocomiseração. Essa palavra é difícil, né? Eu não vou saber enfrentá-la, eu vou fugir mesmo, eu não tenho capacidade igual a ela. Ele é muito melhor do que eu, conhece muito mais as Escrituras. Quem sou eu? Tadinha de mim, eu não vou enfrentar. E aí vem Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Nesse aspecto aqui, esse versículo, deixa eu virar aqui o meu. Ele fala de uma questão de se sentir superior, tá bom? Nesse versículo, né? Mas eu acredito que o princípio a gente pode trazer também para você se diminuir, né? Usando esse princípio. Não use a autocomiseração para fugir de um confronto, tá bom? Uma outra justificativa, indiferença. Gente, indiferença é um perigo. Sempre quando eu falo da indiferença, eu lembro daquela música que muitos não vão conhecer aqui. Tô nem aí, né? O problema é dela. Eu tô super bem, né? Não vou atrás dela, vejo que ela está numa situação, não quero saber. Ai, gente. Eu já ouvi falar que a indiferença é muito pior que a raiva. Por quê? Deixa eu explicar, né? A raiva, ela ocupa um espaço dentro da gente. Ela faz um estrago, porque ela está aqui dentro. E aí, quando a gente tem raiva de alguém, de um irmão, ou está ali, né, naquela... Você quer resolver, porque aquilo está te fazendo mal. E realmente é muito bom quando a gente trata, né, de alguma coisa com uma raiva. É maravilhoso. Você resolve a questão, aquele peso sai de você. É uma bênção, né, gente? É uma bênção. A indiferença, não. Porque na indiferença, você não se importa com o outro. Na indiferença, literalmente, não faz diferença. O que está acontecendo com fulano? Né? Se ele está sofrendo ou não por causa de um pecado, ou uma situação desastrosa que ela se meteu, estou nem aí. Né? Não me importo, eu estou bem. Acontece muitas vezes entre casais, né? Que chegam a um ponto que são totalmente indiferentes um ao outro e nem conseguem mais conversar nem argumentar. Deixa para lá, tá bom? Colossenses 3:2 fala, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós precisamos nos importar com o outro. Não podemos ser indiferentes, mas ter compaixão quando alguém apresenta um problema e a gente precisa confrontar, tá bom? Uma outra questão, uma outra justificativa, arrogância, né? Não quero que venha falar comigo, não vou me rebaixar, né? Eu não quero conversar com ninguém, não precisa vir me confrontar com nada, eu estou certo, eu me apego à minha própria vontade, é o que eu acho, eu sou melhor e ponto final. Né? E aí Filipenses 2:3 fala, nada façam, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ou, o que diz em Provérbios 13:10? O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Se você é arrogante, você não está sendo sábia, você está sendo burra, né? E se a pessoa estiver certa e eu realmente cometi um pecado? Já parou para pensar? Não se considere superior. Ouça o que ele tem a dizer para você. Considere ouvir. Não seja arrogante, né? Às vezes a pessoa chega e fala, eu quero conversar com você. Você fala, ixi.
O que eu fiz? Né? Ouça. Às vezes não é nada, né? Realmente é um desentendimento, alguma coisa que ela não entendeu direito. Mas ouça, considere ouvir. Tá bom? Gente, eu não sei tirar esse som daqui, não. Vocês estão escutando um plim? Eu também, não sei tirar. Ó, coisas assim disso aqui, e eu tenho 0, eu estou para baixo. Então, se alguém quiser vir tirar o som aqui, vocês fiquem à vontade, tá bom? Tirar a internet? Ele está aqui no meu dados móveis. Vou tirar, então. Gente, tá, vamos. Eu pus aqui porque eu não tenho internet da igreja, então eu pus o meu. Bom, vamos lá. Tá, outra justificativa. Não quero mudar. Não quero mudar. Nossa, 10 horas já. Não quero mudar. Né? Você pode até ter razão do que você está falando sobre mim. Eu sei. Mas eu não quero mudança. Está tudo no meu controle. Está tudo aqui na minha zona de conforto. Né? E parênteses aqui. A mulher não gosta de mudança, né? Vamos combinar, né? Hã? Não. 10 horas. É 10h10. Não quero, olha, viu? De fuga, né? Não quero mudar, não quero mudança. Gente, eu controlo tudo. Controlo minha casa, meus filhos, meu marido, meu trabalho, minha saúde. Eu sou 10, não quero mudar, tá bom? E o que diz Romanos 12:2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a mente é mudar, quando eu preciso mudar. Mas lembra, o problema não está em mim, o problema está no outro. Né? Eu sempre lembro daquele versículo que fala, Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí eu penso que a gente pode colocar aqui, né? Se o Senhor não estiver no seu trabalho, nos seus relacionamentos, vai ser em vão. Quando tiramos Deus da equação, é em vão. Mesmo em meio a um embate, a um confronto. Se tiramos Deus da equação, é em vão. Então, se você tiver que mudar, mude. Tá bom? Uma outra justificativa, dá tempo aí. Crenças erradas. Aqui não é bem crenças erradas, tá? Eu pensei mais assim na questão do uso indevido. Vamos lá. A gente pode evitar uma verdade por não ter o conhecimento da palavra de Deus. Mais uma vez aqui é a tecla do conhecimento por si só não vale nada. A palavra de Deus ela é importante como um meio de transformação. Né? Ela nos transforma primeiro quando nós conhecemos a Cristo através da palavra para redenção, transformação. E depois ela nos ajuda na transformação diária. Né? Então a palavra está sempre nos transformando. O que Cristo fazia nos confrontos? Você lembra? Como ele reagia? Ele sabia o que o Pai queria. Ele conhecia as diretrizes e seguia essas diretrizes. Os maiores confrontos de Jesus foi com o diabo lá no deserto. E o que Jesus usou? A palavra está escrito. Lucas 4, vai lá ver. Está escrito. Jesus usava a palavra. Como que a gente não vai se encher da palavra, estar pronta para agir e não fugir? Se o próprio Cristo fazia isso. E que exemplos de crenças que a gente pode ter? Algumas aqui. Eu pensei, o pecado. Eu sou pecadora. Eu não vou mudar mesmo. Deixa assim. Ou ela é pecadora, né? Ele é pecador, ele está sofrendo consequências de seus atos. Bem feito. Deixa ele. Não vou ajudar. Né? Ou a gente pode pensar, soberania de Deus, Deus resolve, não preciso agir. É um fatalismo, né, gente? Não, é assim mesmo, deixa assim. Deus é soberano, Ele vai fazer. Ou Deus é justo, eu não preciso me dispor, eu não preciso me incomodar em confrontar um irmão, um filho. Não, Deus é justo. Espera, Deus é justo. Né?
Ou Deus é bondoso, tudo se resolve. Quantas vezes a gente fala, não, deixa, tudo se resolve. Ou Deus é amor, né? Tá tudo bem, deixa fazer o que Ele quer. Tá tudo bem. É o famoso, o que tem? Seu filho está se embebedando com os amigos, com os colegas, todo final de semana. O que tem? Deus é amor. É só da idade. Sua filha está tendo intimidades no namoro. O que tem? É só da idade, né? Deus é amor. Tem aquele versículo que fala que Deus disse que nós nos amássemos e não nos amassássemos. Brincadeira. Já? Gente, então vamos para o intervalo. Estava quase no fim. Calma, que eu preciso pôr o do intervalo aqui. Onde está o intervalo? Depois a gente volta. Não. É que é depois do negocinho aqui. Aí. Voltamos em 10 minutos, tá bom? Gente, vamos lá. Então, vamos voltar aqui rapidinho, algumas sobre as justificativas, tá bom? Eu pensei nessas, eu sei que tem várias outras, né? Mas essas foram as que eu pensei. E aí eu pensei o seguinte, a gente podia ter essas justificativas, né? Como sendo uma árvore, né? E as justificativas são os frutos dessa árvore. E é interessante notar que todas essas justificativas, elas são alimentadas por uma raiz, que seria o quê? Moá. Justiça própria. Eu, né? O que eu quero, o que eu penso, somente aquilo que eu vou determinar, né? Aí eu queria uma questão para a gente ir pensando, né? A gente está colocando Deus à prova na nossa vida? A gente está distorcendo a palavra dele ou ignorando para fugir de confrontos? Aí a gente responde, não, eu vou usar a palavra quando me convém. Muito obrigada, né? A gente vai usar quando convém. Muito bem. Outras questões para a gente pensar. Você se sente ofendida facilmente quando alguém aponta um erro seu? Você corta laços para evitar uma conversa? Por que é tão difícil a gente trazer responsabilidade para a gente? Porque é tão difícil parar de achar que o problema está em mim e não no outro, né? A gente acha que o problema está em Deus, na política, no cônjuge, no filho, no pai, no ambiente. Você não conhece aonde eu trabalho, né? Vocês não conheciam onde eu trabalhava, né? Muito bem. Pode haver um problema no outro? Ou na circunstância? Claro, gente. Claro que pode, né? Pode haver, sim. Mas a gente tem que estar preparadas que, a partir do momento que existe um confronto, qual vai ser minha reação? Fugir, ignorar, vai dar um alívio momentâneo. Vai ser mais fácil, né? Gente, eu, particularmente, sou uma pessoa que eu detesto ter que conversar sobre um problema, tá? E eu peguei justo este tema. Gente, Deus é incrível, né? Eu realmente sou uma pessoa que eu não gosto de confronto, gente. A minha tendência é eu me calar. E já deixei de confrontar irmãs na fé por conta disso. Já deixei, tá bom? Mas eu lembro que, assim, como uma mãe que educa, ensina, disciplina, para evitar uma tragédia lá na frente, né? Assim a gente deve fazer como Deus manda, né? Tem um slide aqui que é muito bonitinho, é um confronto, uma gracinha. Eu queria passar para vocês verem. 30 segundinhos, vamos ver se vai dar certo.
consigo responder essa pergunta muito facilmente, sabia? A minha resposta é que eu prefiro 1 milhão de vezes ter um filho, ser mãe do meu filho. Eu nunca trocaria meu filho por nenhum dinheiro do mundo. Não trocaria. Porque o meu filho é o amor da minha vida. E você? Prefere ser muito rico e poder ir para o Japão, porque você ama? Ou você prefere uma mamãe? Calma. Que confronto. Nossa. Né? Que confronto. Mas vamos lá. Então, as justificativas são essas. Eu nem vou perguntar mais, porque não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas eu sei que existem mais, tá? Consequências. Que consequências pode haver quando a gente evita sempre enfrentamentos, embates, uma pessoa difícil, uma situação difícil, né? A primeira coisa que eu pensei foi isolamento. Foi isolamento. Hoje até foi dito na ceia, né? Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se isolar para você não refletir a sua própria vida não resolve o problema, apenas o adia. Isolamento pode até dar uma sensação de paz. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha. Eu sei que tem gente aqui que não gosta, né? Eu gosto. Ai, é bom, né? Silêncio. Na minha casa. Mas, enfim, então isolar-se pode dar uma sensação de paz, mas é uma paz verdadeira, né? É uma paz que vai te levar à maturidade, de você reconhecer que o problema está em você, está comigo. Não é sensato se isolar, né? Não podemos afastar as pessoas ou nos afastar delas quando elas tentam nos ajudar. Pode trazer lá na frente problemas muito piores, tá bom? Provérbios 16:25. Há caminhos que parecem certos. Alguém já usou esse versículo, acho que foi Camilo. Mas no fim são caminhos de morte. O isolamento pode ser muito triste no fim das contas, tá bom? Outra consequência, busca de soluções próprias. Eu não vou fazer como Deus quer. Lembra do Adão e Eva? Usaram folhinhas, né? E a gente pode usar tanta coisa, a gente já viu aqui, né? Desvios, distrações, procrastinação, né? Justificativas. É a ilusão da autossuficiência e da autonomia. Ilusão, né? A gente quer resolver, quer fazer, mas quem faz perfeito? Deus. Outra consequência, medo. Medo de Deus. Por quê? Você é realmente do Senhor, mas você se isola. E agora? Eu me isolei de Deus, eu fingi que eu não sabia. Lembra, né, do Jonas? Insensato. Ele conhecia Deus, sou hebreu, né? Mas eu abandonei. O que vai ser de mim? O que Deus vai fazer comigo? Eu não fiz o que Ele queria, eu não usei seus princípios. Será que a minha fé é genuína? Então, a gente pode ter medo de Deus. Se você é do Senhor, você pode sentir isso, né? Uma outra consequência terrível. Dores físicas, emocionais, depressão. Elias, né? Lembra Davi, o que ele disse? Que os ossos dele doíam. Por causa de quê? Do pecado, né? Lá em Salmos 32:3, enquanto eu me calei, é o pecado, gente, né? Os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Eu chamo isso aqui de osteoporose espiritual. Né? Definhando por causa do pecado que ele não quis ver. Né? Quantas consequências terríveis por não aceitar um confronto, seja do próprio Deus, que nos aperta, mostrando que você está errada, né? Que você precisa fazer assim, que você não pode fazer assim. Ou quando a gente não aceita o confronto de um amigo, de um irmão na fé, ou da liderança da igreja,
consequências terríveis para a gente e para os que nos cercam. Tá bom? Eu tenho um testemunho que eu queria ler. A pessoa caiu fora e não quis falar na frente. Mas brincadeira, gente, ela não consegue. Então, eu vou dar um testemunho, eu vou ler um testemunho bem rapidinho sobre uma questão de um confronto que aconteceu, tá bom? Alguns anos atrás, no encontro geral da igreja, eu estava participando de um grupo para compartilharmos experiências. Não se lembra bem o tema ao certo. Estava de pé, balançando o carrinho da filha, né? Quem tem filho pequeno que vai nos encontros lá, pá, né? Todo feliz lá. Quando a mulher do grupo começou a compartilhar o quanto ela tinha problemas com uma certa pessoa da igreja. E conforme ela ia falando, né? Essa pessoa pensava, nossa, né? Que coisa. Ela falava, não consigo olhar para ela, não gosto de estar no ambiente que essa pessoa está. E ela imaginava, puxa, o que aquela pessoa fez de tão terrível, né? Até que um dado momento ela se vira para mim e fala, é você. Eu! Ela soltou bem alto. E a pessoa que estava liderando o grupo sugeriu que as duas saíssem e resolvessem o assunto, né? Em particular, no caso. E ela fala, eu confesso que até hoje não sei quem pegou minha filha e levou para o pai, porque eu acho que ela ficou tão transtornada com a situação. Ao tentar entender de onde vinha aquela mágoa tão profunda, que fazia tanto mal para ela, descobri que tinha sido uma situação há 3 anos antes. Naquele dia, ela pôde confessar que, depois de muito tempo, ela percebeu que tinha ficado tão irada porque eu tinha chamado a atenção para um problema que ela sabia que tinha. Olha, gente, guardou. Mas não admitia quando as pessoas apontassem para esse problema, né? Ela guardou no coração. Pudemos acertar as coisas, pude pedir perdão para ela, se a forma como eu falei, a magoou, oramos juntas e resolvemos a questão, graças a Deus. Algum tempo depois, chegamos até a trabalhar juntas na mesma empresa, né? E sou grata a Deus por ter tido a oportunidade de resolver aquela questão, né? Gente, primeiro uma guardando, né, um pecado. Que consequência terrível, ela é irada, triste, né? Que dor. E por ter sido confrontada, tá bom? Vamos lá. Outra consequência que pode haver, imaturidade espiritual. Você não cresce, você não deixa Deus trabalhar em você, você não deixa Deus lapidar o seu coração, né? Não deixa Deus te fazer crescer, entender, enfrentar, ter coragem nas tribulações, ter coragem nos embates. Quantas pessoas não amadurecem durante toda a vida e se apegam a algo que aconteceu no passado, né? Acabamos de ver aqui. E não abre mão de enfrentar e de usar os recursos de Deus. Que tristeza. Eu conheço uma pessoa crente que, muito triste, ela vive assim. Aconteceu algo terrível no passado dela, né? E ela não abre mão. Aquilo é tão valioso, é dela. Aquilo é tão valioso para ela, é só ela. Ninguém tira, nem Deus. Que triste. Uma vida amargurada, em depressão, por conta de algo que Deus a confronta, resolve. Foi apresentada a solução de Deus. E ela falou, não quero, eu quero guardar para mim. Que tristeza, né? Pois bem, o que fazer diante disso tudo? O que fazer diante disso tudo? Lá em Filipenses 4:2, Paulo fala de um problema que estava existindo entre 2 irmãs em Cristo, Evódia e Sintique, as grávidas de plantão. Olha 2 nomes aí. Evódia e Sintique, né? E ele fala lá, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Na NVI, ela fala, tenham o mesmo entendimento. Né? Não é do jeito que eu quero que eu pense, é no Senhor. Pronto, acabou a aula, né, gente? Podia acabar aqui. Né? Mas a gente tem tempo, então a gente vai explorar um pouquinho mais. Né? Tanto quando eu for confrontada ou quando eu preciso chamar alguém à responsabilidade, nós
precisamos pensar biblicamente. O que é pensar biblicamente? É conhecer os princípios, né, que nos ajudam, lembra, lá no medo, no temor aos homens, na indiferença, nas crenças erradas. Né? A gente precisa se lembrar de quem é Deus, dos atributos de Deus. Precisamos confiar em Deus e que Ele tem o melhor. E que Ele vai usar também os confrontos na vida para nos fazer voltar o foco para Ele. Precisamos nos desarmar. É difícil, né? A gente precisa se desarmar e pensar biblicamente, tá bom? Isso é muito importante. Sempre que Deus nos confronta ou permite um confronto em nossas vidas, é para salvação, é para restauração. E nunca, nunca é para te destruir. Nunca, tá bom? Quando um irmão enfrentar você e te confrontar com um pecado seu, não é para te destruir. É um instrumento de Deus para reconhecermos a necessidade da graça de Deus, né? E que Deus tem controle total da minha vida e da sua vida. A tentação de não querer a solução de Deus deve ser substituída pelas verdades bíblicas. Lembra no começo, né, que a gente falou? As verdades que você diz crer são realmente verdades para você? Entregar-se ao Senhor e ver o que Ele faz por nós em meio a enfrentamentos, o mais difícil é para nos restaurar. Nós fomos criadas e programadas para a glória de Deus. E Ele incutiu isso em todos, em todas nós, né, para nos conduzir a Ele. Graças a Deus, né? O pecado, diz Paul Tripp também, o pecado nos fez ladrões de glória. Ladras, né? Temos só mulheres aqui, deixa eu tirar isso aqui só, né? O pecado nos fez ladrões de glória e passamos a viver por nós mesmas. Só que a nossa própria glória não satisfaz o coração. E nem vai nos ajudar nos momentos mais difíceis de embates, né? Então, o que fazer? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina orar e confessar. Se você vai confrontar alguém, ore para que você tenha a motivação e a atitude correta. Não é você, lembra? Você vai ser um instrumento. E se você for confrontado, ore e confesse se você está em pecado, né? Olha lá, Davi. Maravilhoso. Então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não precisa nem explicar, né, gente? Maravilhoso, né? Davi, ele passou pela consequência de não enfrentar o pecado. E agora o que ele faz? Ora e confessa. Quando Deus disse que Davi era o quê? Um homem segundo o coração. Era porque ele era perfeito? Não, a gente sabe que não, né? Mas porque ele reconhecia de fato e ele confessava o pecado. E Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração, tá bom? Uma outra, o que fazer diante disso? Outra questão, submissão. Submissão é difícil, né? A gente precisa ter coragem para se submeter. Pois muito bem, se submeta a Deus com coragem, né? Lembra da Esther? Todo mundo conhece a história de Esther. Esther estava diante de um desafio imenso, que era uma questão de salvar o povo judeu. Vocês lembram? Né? O povo judeu ia ser aniquilado e ela precisaria confrontar o rei. E o que ela falou? Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Né? Ela podia morrer em decorrência deste confronto com o próprio rei. Que coragem, que exemplo. Ela agiu e ela foi ao confronto do rei, né, na história. E a gente sabe que Deus a usou. Você teria essa coragem de se submeter a Deus
e fazer o que Ele quer fazer na sua vida ou através da sua vida na vida do outro? No caso, a Esther morreria, né? Tenha coragem de enfrentar, tá bom? Ainda não. Outro exemplo. Natã. Gente, Natã foi confrontar o próprio rei Davi. Não é igual hoje a gente falar assim, a gente não tem ideia do que era o rei na época, né? Não é você ir lá no presidente e confrontá-lo. Não, o rei, ele tinha o poder sobre a vida das pessoas. Ele era o legislador, o executivo, ele determinava, né? E Natã foi lá. Aí Natã pegou a listinha, desenrolou a listinha, né, dos pecados de Davi. Pecados leves, levíssimos. Adultério, assassinato e outras cositas más, né? Hipocrisia, maquinou mal, agiu incorretamente. E foi falando, né, para o rei. Que coragem de Natã, né? Não veio dele, veio do Senhor. Veio do Senhor essa coragem. Então, tenha coragem. Se submeta a Deus, enfrente a situação. É Deus quem vai cuidar de você. Charles Swindoll, no livro E se Deus tiver outros planos, ele diz o seguinte, muito interessante. Mais ou menos também foi falado na ceia hoje. A gente não combinou, gente. O corpo de Cristo foi projetado para ser um lugar seguro e amoroso, onde vivemos em sujeição mútua uns aos outros. Isso inclui a plena transparência e a disposição de correr o risco de abordar um assunto delicado com alguém que precisa enfrentar a verdade. Chamar alguém à responsabilidade é essencial. Isso é para mim, gente, né? Quando eu me formei, no dia da minha formatura, um paraninfo lá, ele usou um versículo na época totalmente fora do contexto da vida dele, mas, enfim, o versículo era bom, né? E ele usou aquele versículo de Josué, quando Deus falou para Josué, que Josué estava com medo de conquistar a terra, né? E Josué 1:9 falou o seguinte: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Né? Ou Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Submeta-se ao Senhor. E pegando um pouquinho esse gancho dessa disposição de correr o risco, né, quando nós formos confrontar alguém, a gente precisa agir com, deixa eu ver qual é isso, amor, desculpa, eu estou aqui. Precisamos agir com amor. Olha o que diz Hebreus 12:6. A gente conhece os versículos. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho, né? Aqui a disciplina, o confronto de Deus, ou o nosso pelo irmão, gente, deve demonstrar amor pela pessoa que pecou, né? Não é por fofoca, não é porque eu sou melhor, não porque eu quero julgar, eu sei julgar, eu julgo muito bem, né? É por amor, é por amor. Um bom médico diz o que você tem e não o que você quer ouvir, certo? Os médicos de plantão aqui. Eu quero ser tratada corretamente. Então, eu quero que fale para mim a verdade, mesmo que doa. Né? Um bom personal, o meu é muito bravo, é o meu genro. Ele chama na chincha e me cobra. Né? Pior ainda, um bom pai, uma boa mãe, corrige atitudes inadequadas dos filhos. Um bom amigo chama ao lado e te repreende. De forma gentil, humilde, mas firme. Provérbios 27:6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Interessante esse versículo, né? Se você é beijada por uma inimiga, você não está recebendo ajuda. Se você é ferida por uma amiga, no momento adequado, gente, não é só chegar assim, né, e vai falando. Da forma adequada, no momento adequado, é uma prova de que você é amada. A gente precisa pensar sobre isso, né? Em Gálatas 6:1, irmãos,
Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Eu realmente admiro as pessoas que têm um envolvimento direto no Ministério de Aconselhamento. Eu sei que todas nós precisamos nos aconselhar, mas eu tenho realmente admiração, porque essas pessoas, elas conseguem ser firmes quando precisa, né? Elas precisam ser, mas elas agem com mansidão. Eu realmente admiro, gente, porque mansidão é um desafio para mim. É um desafio para mim, mansidão, né? Eu lembro de Cristo, né? Cristo confrontou os discípulos dele, né? Com firmeza. O que ele falava lá? Até quando? Firme. Até quando vocês não entendem? Até quando eu tenho que suportar vocês? Mas ele tinha amor. Ele era firme, mas ele era gentil, né? Próprio Senhor Jesus. Vamos lá. Já estou olhando para a Cíntia aqui. Cíntia, acho que vai dar, hein? Vamos lá. Então, a gente deve agir com firmeza e mansidão, porque não é tentar controlar a pessoa ou torná-la como eu acho que eu devo ser, né? Ela está errada, ela tem que ser como eu. Não, a gente tem que ser um instrumento de Deus para a restauração daquela pessoa, né? Então, a gente não vai olhar só para a pessoa que é chata. Não quero ir, ela é chata. A gente não vai olhar para a situação difícil. A gente não vai olhar para o chefe difícil. Uma vez, gente, eu preciso contar que eu lembrei aqui, tinha um rapaz que estava desempregado, tinha filhos pequenos, crente também. E ele estava procurando e tal, e a gente falou, vamos ajudar, né? E meu esposo conseguiu um trabalho para ele, tudo certo, era só ir lá. Estava certo, era só ir, entrevistar e tal, belezinha, já podia começar. E beleza, ele foi. Aí, depois de uns dias, a gente encontrou e falou, e aí, como é que tá, né? Ai, que legal, consegui um trabalho. Eu falei, não fui. Como não? O que aconteceu, né? Eu falei, tinha que trabalhar de sábado. Sim. A gente não acredita, né? Então, o problema é que tinha que trabalhar de sábado. É um ambiente. Tinha que trabalhar de sábado. Gente, estava desempregado, né? É nesse nível, mas enfim. Então, a gente não pode se esquecer do cuidado de Deus. Não se esqueça do cuidado de Deus. É Deus quem está cuidando de todas as coisas, tá bom? Salmo 23:6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Que maravilhoso. E viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Tá bom? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Que horas que é mesmo? Tá. Gente, tipo assim, 5 minutinhos, vocês me prometem. Você me ajuda aqui, Cíntia? Rapidinho. A gente já vai para a conclusão, mas eu acho legal, pelo menos, distribuir, se pedir para alguém. Cada duas, acho que pode ser cada 2 ou 3. Bem rapidinho. Vocês escolham... Deixa eu pegar um. Alguém mais ajuda aqui, gente, para distribuir, por favor? Tá. Deixa eu ficar com um também. Você quer? Pode passar. Fica com ela. Fica você com ela também. Gente, bem rapidinho, tá? Não vai falar das fofocas. É só ler e fazer aí, ó. Escolha um texto e responda qual que é o princípio bíblico apresentado e como isso se aplica a confrontos do dia a dia, tá bom? Sem viajar muito. Escolhe um aí e eu vou dar para vocês 5 minutinhos, tá? Todo mundo recebeu? Hein? Não. Só posso pôr assim, ó. Ai, boa. Desculpa, eu pensei depois. Gente, vamos lá, vamos falando rapidinho, assim, ó. Então, assim, de uma forma bem direta e objetiva, né?
Alguém quer falar para mim que princípio é apresentado e como isso se aplica no dia a dia? Mateus 18, 15 a 17. Alguém escolheu esse texto? Alguém? Vocês pegaram mais fácil, né? Todo mundo pegou. Ninguém pegou Mateus? Gente, eu devia ter determinado. Muito bem. É que tanta gente, né? Ninguém pegou Mateus. Provérbios 15, 1. Quem pegou Provérbios? Eu quero que quem discutiu sobre Provérbios fale de forma clara e objetiva. Como se aplica os confrontos do dia a dia? Gente, fazer que nem a Thalita. Cadê a Thalita? Dá um nervoso. Ela faz assim com a gente no coral. Quando a gente não faz errado, ela faz assim, não me deixa nervosa. Ninguém pegou Provérbios? Gente. Vai lá. Levante-se, Suzy, porque você é muito alta. Ótimo. Uhum. Reage. Muito bem. Vocês ouviram aí? Não? Resumindo o que a Suzy falou, exatamente o princípio, mansidão, ouve o que a pessoa tem a falar. Que princípio maravilhoso, né? E aí, depois disso, você então pode conversar com a pessoa, ok? Vamos lá. Alguém pegou Efésios, ira e perdão? Sem vergonha, gente. Aqui a gente tem que ser sem vergonha. Tiago 1. Ninguém? Pode aí. Quem vai? Pode falar. E aí? Que princípio que nós temos aí? Mansidão também, né? Mansidão, né? Levanta aí, levanta. Isso é muito legal que ela está falando, ó, domínio próprio. Exato. Uhum. Realmente é verdade. Uhum. É isso, gente, é isso mesmo. Oi. Sim. Exatamente. Então, é o que ela falou, é o domínio próprio, né? Você ser tardio, quer dizer, você ouvir também, né? E não se irá. Pensa, gente. Às vezes aquilo é uma verdade. É um pecado, né? E Romanos 12, 17 a 21. Vamos, que está acabando aqui. Rápido, só falta a conclusão, que é um... Alguém? Pode falar. Isso. Exato. Sim. Muito bem. Ouviram, né? Tá. Gente, vamos lá. Conclusão. Gente, o confronto está presente em qualquer posição que você ocupe no corpo de Cristo, tá bom?
Olha, se tudo que a gente falar aqui, eu quero que vocês lembrem de Romanos 15, 4-6. Por favor, não vou embora sem ler. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então, todos vocês, ou todas nós, poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.